Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Curso. É uma honra estar aqui novamente. Prazer, meu nome é Vlad. Esse aqui é o Arthur e juntos a gente vai trazer o tópico de engenharia ambiental. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente tem aqui o professor doutor Lucas Fuês e também o convidado doutorando Mário Berni. E eles vão se apresentar um pouco para a gente conhecer um pouco mais sobre a trajetória deles. Bom dia, Vlad. Bom dia, Arthur. Então, um prazer estar aqui, né? Agradeço muito o convite, né? De falar do curso ambiental. Bom, falando rapidamente sobre mim, eu sou formado em engenharia ambiental na Unesp em Rio Claro. Fiz mestrado por lá e vim para a USP, né? Para a Escola de Engenharia de São Carlos, especificamente, para fazer o doutorado, né? Isso lá em 2013. E desde então, fiquei por aqui, né? Fiz doutorado, fiz pós-doc e ingressei como docente na Ambiental, né? Também dou aula para engenharia civil. Então, vocês vão ser meus alunos também, em 2023. Então, estou completando quase 3 anos de docência aqui, mas já tenho 13, 14 anos de USP. Legal. Bom dia. Bom dia. Eu chamo Mário, eu sou de Itu, que é interior aqui de São Paulo. Vim para São Carlos em 2016 para cursar engenharia ambiental aqui na ESC USP. Fiz a faculdade 6 anos e depois fui fazer o mestrado na UFMG, lá em Belo Horizonte. Antes do mestrado também trabalhei na área de saneamento, aqui em São Carlos mesmo. Depois segui, né, o mestrado. Quando eu concluí o mestrado, vim para o doutorado aqui no PPG-CEA, que é um programa de pós-graduação aqui da Escola de Engenharia. Sim, legal. Então, como vocês podem ver, a gente está muito bem representado aqui na engenharia ambiental. E, bom, não esqueçam de deixar o like, nos seguir nas nossas redes sociais e comentar também no vídeo para ajudar no engajamento, tá bom? Perfeito, perfeito. E hoje a gente veio trocar essa ideia, né? Sobre a engenharia ambiental, o que faz um profissional da área, dar uma visão geral pro pessoal que nunca ouviu falar do curso. É um momento para desmistificar alguns mitos, algumas coisas assim. E como que vocês descreveriam um curso para alguém que nunca ouviu falar dele, da engenharia ambiental? Bom, engenharia, né? Vamos lá da base, né? O que é engenharia, né? Muita gente entra para fazer engenharia e não sabe o que é engenharia. Grosso modo, de maneira bem simples, engenharia é resolução de problemas, tá? Então, você tem um problema, um engenheiro mecânico tem um problema, precisa fazer uma máquina funcionar. Então, ele vai estudar para fazer essa máquina funcionar. Assim como qualquer outra, digamos assim, outra modalidade. A engenharia ambiental visa propor soluções para problemas ambientais, tá? Então, relacionados à poluição, relacionados a tornar processos mais eficientes para reduzir geração de resíduos, aproveitar melhor a matéria-prima, a questão de problemas relacionados à gestão do meio ambiente, tá? Então, a ideia da engenharia ambiental é resolver esses problemas, tá? Então, o aluno, desde o início, já tem uma visão de engenharia, mas tem uma visão também de ambiente, né? Que vai possibilitar com que ele tenha o know-how, né, a expertise para conseguir propor essas soluções para os problemas ambientais. Tá? Perfeito. E no dia a dia, assim, na prática, quando a gente pensa, por exemplo, dentro do escritório ou mesmo no campo mesmo, o que geralmente tem como atividade ali que o profissional faz? Porque, para mim, por exemplo, entra... inclusive uma dúvida, a diferença entre engenharia ambiental e engenharia florestal, porque às vezes as pessoas confundem bastante. Então, se vocês puderem explicar um pouco sobre essa diferença. Eu acho que um pouquinho antes no campo, assim, né? Eu acho que engenheiro ambiental consegue ter uma visão ampla de um processo. E ampla, eu digo, inclusive, pegando pontos sociais de um projeto, pegando pontos ambientais, pontos econômicos. Sim. Então, consegue ter uma visão ali do todo. Então, aquele projeto, né, que está sendo trabalhado, ele vai atender qual que é a comunidade que vai ser impactada, ou esse projeto, qual que é a eficiência dele. Então, ele consegue caminhar bem entre partes tecnológicas, partes sociais, partes econômicas, que é entender... beleza, né? Um projeto ele é viável, mas ele é viável economicamente, ele é viável socialmente, ele é viável... em que aspecto, né? Então, esse é um pouquinho do que eu vejo, né, de um profissional no campo. E quanto à florestal, ambiental, eu vejo que ela tem um enfoque, porque tem vários cursos de engenharia ambiental também, né? Tipo, da USP aqui é um curso.
Mas em Rio Claro é um curso de engenharia ambiental com outro enfoque. Então, cada engenharia ambiental tem um enfoque. Eu vejo que aqui, em São Carlos, um dos enfoques é saneamento, que é a parte de tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos e drenagem pluvial. Então, que são os 4 elos que compõem o saneamento. Mas tem, por exemplo, a engenharia ambiental na Unicamp Limeira tem um maior enfoque em energias. Em Rio Claro, o foco, se não me engano, é bem Muito meio físico. solos, Bem, né? bem o físico, sim. Então, esse é o que eu vejo de engenharia ambiental. E na florestal, eu não fiz o curso, né? Então, eu não sei exatamente também quais são as matérias que eles têm. Mas eu sei que o enfoque é mais em gestão de florestas, Isso, gestão de áreas para plantação. Isso, é mais um manejo de recursos florestais, né? Vamos dizer assim. Isso que o Mário falou, ambiental, né? É um curso, mas como é um curso multidisciplinar, então nós temos, né, os alunos têm a parte básica de engenharia, mas aí precisa de um conhecimento em biologia, parte de aspectos sociais, geologia, etc. Isso depende muito, né, da infraestrutura local. Então aqui, como o Mário falou, bebe muito do saneamento, né? A gente tem hidráulico de saneamento aqui, tem geotecnia também. Em Rio Claro, tem uma geologia muito forte. Então, o curso se utiliza muito dessa infraestrutura. Assim como em Lorena é diferente, na Poli é diferente também, tem uma parte de saneamento forte, por aí vai, tá? Então, tem a ambiental é bem multidisciplinar, tá? Então, essa é uma característica bem interessante do profissional, e ele é capacitado, para, no ambiente onde ele estiver, seja avaliando um projeto no escritório, seja no campo, de reconhecer, né, o meio, identificar os problemas, né, identificar as características desse meio e identificar esses problemas, tá? A ideia é que o curso prepare o aluno para isso. Sim. Né, o profissional para isso. E já puxando essa ideia de tudo isso que ele pode abranger, existe algum mito dentro da engenharia ambiental que o pessoal sempre tem dúvida? Por exemplo, vai mexer com árvore, vai chegar no campo e você vai identificar a árvore na hora que você vê. Não é assim. Esse é um dos mais que eu vejo mesmo. Chega no campo, que árvore que é essa, o bicho que é esse. Esse eu acho que é o principal mito, né? Que fala, aquele parente, né? Isso aqui, você fez ambiental, né? Que árvore que é essa daqui? Serve pra quê? A gente não tem essa expertise, né? Não tão aprofundada assim, né? Entendi. É mais assim, a gente precisa de um conhecimento básico do meio, né? Pra saber que se eu cortar uma árvore vai dar algum problema, né? Mas eu não preciso ir tão a fundo, né? Eventualmente sim, né? Que tem estudos que a gente precisa caracterizar muito, né? Estudo de impacto ambiental, a gente faz uma caracterização muito detalhada do meio, né? Então, tudo bem, a gente vai conseguir saber isso, mas normalmente não vai ser um ambiental. O ambiental pode coordenar uma equipe que vai ter um biólogo, que vai ter um engenheiro florestal, um geógrafo, né? Que vai fazer essa caracterização detalhada do meio. Perfeito. Isso que eu comentava, porque não é a especificidade de todo engenheiro ambiental, mas dependendo da área que você vai seguir na engenharia ambiental, você pode sim saber de olho quais são as árvores, quais são os animais. Justamente porque isso é também um dos enfoques do curso. Perfeito. Então, É importante a gente desmitificar isso, porque, inclusive, às vezes isso é um pouco de empecilho para algumas pessoas que estão ali querendo escolher o curso, não sabe o que de fato é feito nele. Então, já queria lançar essa pergunta, inclusive mais para você, Mário, de que tipo de aluno costuma se identificar mais com esse curso? Então, características ali que você observa ali, sei lá, no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental, que vão fazer com que a pessoa possa se identificar mais ali dentro da engenharia ambiental. Quando eu entrei no curso, uma das primeiras perguntas que fazem, inclusive na matéria de introdução à engenharia ambiental, é por que você escolheu o curso, né? E no meu ano, a grande maioria dos alunos respondia, quero fazer diferença no mundo, quero salvar o mundo, quero proteger, porque, sabe, do caos que está acontecendo ambientalmente, assim, né? Sim. Então... e geralmente a galera associa isso a gostava de matemática, gostava da área de exatas. Então, assim, muitos que fizeram o curso da minha sala tinham esse pensamento. Inclusive, eu tinha meio esse pensamento também. Sim. E eu acho que isso é um grande recorte, assim, que acho que o pessoal tem. Muitas vezes, por exemplo, eu mesmo, né, não tinha muita ideia do que era saneamento, assim, que ele compunha e tudo. Sim.
Mas no curso que eu fui aprendendo e fui gostando também dessa área. Daí, Muito bom. e fui conhecendo outras áreas também que não é a área que eu tô me especializando, mas são áreas que eu acho muito interessantes, que são muito importantes também. Mas acho que tem um pouco nessa pegada de proteger assim, o mundo. Você pensou mesmo quando você fez na sua época? Cara, eu vou dizer que na época que que eu prestei vestibular, eu não sabia o que eu queria, na verdade. E aí, pesquisando rapidamente, procurando assim, eu me interessei pelo curso. Tanto que quando eu prestei vestibular, eu prestei para ambiental e prestei para materiais. Né? Eu não sabia mesmo o que era. E eu fui tomando gosto pelo curso ao longo, né, do próprio curso, tá? Então, eu me identificava com parte de exatas, me identificava com essa parte mais de ambiente, né? Mas assim, até no ensino médio eu cheguei a fazer alguma disciplina ou outra mais voltada ao meio ambiente, mas eu, assim, eu não tinha nessa paixão, né? Eu quero ser um engenheiro ambiental, né? Mas foi uma coisa que eu fui gostando ao longo do tempo. Isso já mostra a versatilidade do curso também, né? Exato. Que a partir... Ele já entrou querendo mais ou menos seguir esse rumo. E você entrou sem saber e ainda curtiu, continuou seguindo o rumo depois, segue até hoje como professor docente. Exato. Então dá pra ver a versatilidade do curso aí ao longo dos anos. Eu mesmo tinha essa visão. É porque eu faço engenharia civil agora, mas a minha segunda opção de curso era engenharia ambiental. Porque, nossa, aquela visão lá, nossa, a gente vai melhorar o mundo ali, cuidar da natureza, uma coisa assim bem, digamos, supersticiosa, que realmente faz sentido, mas dentro do curso a gente vê que é um ambiente muito mais amplo que isso. Sim, na prática é diferente. É igual o pessoal que chega na engenharia civil, então você tem matéria de quê? Concreto? Sim, eu tenho exatamente isso. Concreto 1, concreto 2. E já puxando também nessa área mais de futuro, entrando um pouco no mercado de trabalho, sobre o que pode ter mudado nos últimos anos, o que vai melhorar nos próximos anos, como é que estão as tecnologias, e quais são as principais sub-áreas da engenharia ambiental atualmente? Que você falou que é dividida em 4 núcleos e tudo mais, quais vocês acham que são os mais os fortes atualmente, assim? O que eu comentei dessa divisão de 4 núcleos, assim, é dentro de saneamento, que é dentro de uma grande área da ambiental, né? Então, tem muita gente da minha sala mesmo que foi para essa área de saneamento. Então, uns trabalhando em consultoria de tratamento de água, outros indo para tratamento de esgoto, outros resíduos sólidos, outros drenagem. Isso é uma grande área, né? E essa grande área tem diversos modos de atuar nessas áreas. Então, dá para trabalhar numa empresa privada com saneamento, dá para trabalhar numa empresa pública, dá para trabalhar em ONG, dá para trabalhar com pesquisa, no instituto de pesquisa ou seguindo na pós-graduação como docente também nessa área. Isso tudo só em saneamento, que é um recorte assim, né, da engenharia ambiental. Acho que tem grandes outros, não sei, de grandes áreas, né? Porque... Depende do problema, né, ambiental. Então, se você está numa indústria, por exemplo, numa empresa, você vai atuar, se você está trabalhando, né, na área de meio ambiente, então você vai fazer essa indústria trabalhar de acordo com a legislação. Então, isso pode envolver, se for uma indústria que gera algum efluente, né, está associado ao tratamento desse efluente. Se tem alguma emissão gasosa, nessa emissão gasosa, qualquer aspecto associado ao ambiente e à sociedade, né, de certa forma, vai estar no escopo de atuação do engenheiro ambiental, né? Então, depende muito, né, de qual atuação. Mas é o que o Mário falou, isso pode ser no setor público, pode ser no setor privado, depende, né, da colocação, né, desse profissional, basicamente. E, por exemplo, trabalhando numa empresa privada sobre essa questão, dá para focar muito na parte de legislação. Então, é um engenheiro ambiental que vai ter que saber muito sobre as leis municipais, estaduais, federais, sobre um determinado tema específico, né, que a empresa trabalha, ou o órgão ambiental também trabalha. Dá para atuar na parte de gerenciamento de áreas contaminadas, que é uma grande parte da geotecnia, que é o estudo dos solos, né? Então, desde áreas contaminadas à gestão do solo como um todo. E dessas aí, qual vocês acham que é a mais promissora atualmente? Que vocês acham que vai mais seguir em frente aí? Olha,
do jeito que o mundo tá. Tudo bem. Eu vejo muito Acho que- potencial, se a gente for ver, a parte de energias renováveis está ganhando muito enfoque agora, né, por conta de emissões de CO2, né, então a gente vê um esforço, assim, não só local, né, mas um esforço bem generalizado com relação a isso, tá? Uhum. Então acho que é um aspecto muito importante, isso, assim, pensando no futuro, né? Mas isso, acompanhado disso, né, tem que resolver os problemas do passado, né? Que tem esses passivos ambientais, essas áreas contaminadas. Então, tem assim, né, tem dois campos, vamos dizer assim, bem proeminentes, né, que requerem atenção. A parte de sustentabilidade também é importante, né? Uhum. Então, e esses índices aí de geração de resíduos zero, emissões zero, reciclagem, né? Então, é uma atuação muito importante, né, dos ambientais, principalmente, né, na parte no meio corporativo, né, que as empresas querem normalmente passar uma boa imagem, né, para a sociedade. E eu adicionaria mais um ainda, que é a parte de gestão de recursos hídricos. Que eu tenho visto cada vez mais ganhando força as divisões do território de acordo com bacias hidrográficas, que é uma parte da terra que junta os rios, assim, né? Então, entender as qualidades dos rios, os usos dos rios, e também esses núcleos tem uma gestão, cada núcleo, né, cada bacia hidrográfica tem uma gestão. E essa gestão cada vez mais ganhando força. Então, também acho que essa parte de recursos hídricos para planejamento, Sim. uso, acho que é bem Legal. forte também. E aproveitando o gancho que a gente falou sobre áreas mais promissoras, a gente pensa também, o público de casa também pensa muito, às vezes quando a gente vai escolher, é pesquisar ali o salário ali do engenheiro ambiental. Então, eu queria que vocês comentassem, principalmente você, professor, vocês acham que essa profissão é valorizada atualmente? É valorizada. O que se faz normalmente, né? Isso não é uma coisa exclusiva da engenharia ambiental, é a maneira como o profissional é contratado, né? Então, na parte da ambiental, né, a gente vê muito... o pessoal entra como analista, por exemplo, né? Então, não entra com carga de engenheiro. Então, isso, né, naturalmente, o salário não vai ser o mesmo, mas isso, né, à medida que a pessoa evolui na carreira, né, o salário vai ter o seu incremento, tá? Isso é uma coisa comum, né, com relação a qualquer engenharia. Mas não é impeditivo de se ter um bom salário e vislumbrar, né, crescimento profissional. Né? Só uma maneira como o sistema capitalista, né, encontra de absorver esses profissionais de uma maneira que resolva o problema da empresa, por exemplo, e que também, né, não onere tanto, por mais que seja um aspecto muito importante, né? Sim, é importante destacar que independente da área, se você tiver boas oportunidades ali, conseguir se esforçar bem, você consegue se destacar em qualquer uma delas. Então, Exato. o salário é meio que um pouco inerente a isso. Claro que tem a sua Isso. influência, mas as oportunidades e o esforço também valem muito a pena. Sim. Isso até é importante falar, né, com relação ao mercado, né? O professor Davi Cunha, que é o coordenador do curso aqui da Ambiental na ESC, está fazendo um levantamento, né, dos egressos do curso e a colocação deles no mercado, né? O que seriam os egressos? Os egressos são aqueles... São os formados, né? O engenheiro ambiental formado que está no mercado Ah, sim. atuando, né? E o número, salvo engano, são 590, né, formados, né, pela ESC aqui na engenharia ambiental, desde a criação do curso. Eles têm os dados, né, conseguiram contatar 520 desses formados, né, que estão colocados no mercado de trabalho. E desse total, quase 90%, 87%, salvo engano, atua na área ambiental, tá? Então, é uma absorção muito boa, né, porque naturalmente, em todo curso também tem algum outro que vai para uma outra área, né? Tem a formação e vai seguir o financeiro, né? Vai trabalhar em banco, que Nossa, é isso é muito super bom. comum. Mas o mercado recebe bem o engenheiro ambiental por conta das necessidades, né? Nas diferentes áreas e setores. Legal. E você se especializou em tratamento de água e esgoto. Como que você escolheu essa área para você especializar? Porque, igual ele falou, se você seguir bem e você tiver vontade disso, você vai embora. E agora você já tá indo embora. E aí? Caminhando. tá caminhando aí. Acho que foi
também, quando eu entrei na graduação, né, eu nem tinha muita noção do que era o saneamento, tudo. Tanto que quando eu entrei aqui, eu entrei no curso em 2016 e já fui atrás de alguma bolsa para eu conseguir me manter no curso. E quando eu fui atrás de bolsa, aqui na USP tem um programa que chama PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas, Sim. que é um programa que gerencia bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão aqui na universidade. Inclusão e pertencimento também. De inclusão e pertencimento, isso. Então tem essas 4 formas, né? Isso eu tava atrás de alguma bolsa, né, para ajudar a me manter aqui. E na época o meu irmão fazia arquitetura aqui em São Carlos também. Muito que legal. E eu falei, nossa, acho que engenharia ambiental também tem um elo com a arquitetura. Também tem trabalho que dá para Sim. trabalhar junto. Sim. Então eu falei, eu vou atrás de alguma bolsa lá. Daí conversei com uma professora, daí deu certo. Comecei a fazer um trabalho que era sobre como foi o processo de urbanização de Goiânia pela perspectiva ambiental. Então, assim, bem coligado nas 2 áreas, Sim. assim. Eu gostei bastante, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que não foi tão uma área que me chamou muita atenção. Então, foi muito bom para mim ter essa experiência, não só por permanência estudantil, mas também pela experiência nessa área que eu acho tão importante, mas vi que talvez não para mim, mas que eu acho legal quem segue. Legal. Depois disso, eu fui também já engatando em outra bolsa, né, para conseguir me manter aqui. Então, tive uma bolsa num grupo de extensão aqui da Engenharia Ambiental, chama GEISA, que é o Grupo de Estudos e Intervenções Socioambientais. É um grupo de extensão muito legal que tem aqui na Engenharia Ambiental, e nele tinham vários núcleos. Um dos núcleos era educação ambiental, o outro era sobre compostagem, um sobre saneamento em áreas, em zonas rurais. Daí eu entrei nesse de saneamento em áreas rurais, e o grupo atuava com um assentamento aqui de São Carlos. E daí lá a gente teve projetos de implementação de sistemas de tratamento de esgoto para casas que não tinham sistemas de tratamento. Então esse acho que foi o meu primeiro contato, que eu gostei bastante dessa área de saneamento. Fui entender ali, né, no ato, a importância do saneamento também para as pessoas, para todo mundo, né? E nisso eu fui gostando. Daí depois que fiz depois eu atuei bastante nesse grupo e fui fazer uma iniciação científica em um laboratório lá do prédio da Engenharia Ambiental. Também em saneamento, só que aí mais focado em tecnologia, um pouco mais novas, assim. E gostei demais da área da pesquisa também. Muito bom. Então, eu falei, já achei 2 coisas que eu gostei, que é um tema, assim, né, que é o saneamento, e um lugar, que é essa parte de pesquisa, da área acadêmica. Legal. Então, daí que eu fui caminhando nesse percurso. Então a gente vê que esse processo de escolha, ele acontece de forma muito natural e depende também das oportunidades que a gente tem. E quando a gente vai, a gente vê se a gente gosta, se a gente não gosta. Tá tudo Então bem. tá tudo bem, também recomeçar, fazer de novo. E é nesse processo, nessa carreira que a gente vai se encontrando ali enquanto profissional. Bom, falando um pouco sobre o curso, já você que está ali mais próximo ali desse ambiente, você acha que o curso tem se adaptado às demandas de mercado? Porque assim, à medida que o tempo passa, parece que talvez mais áreas, como a gente comentou, se tornem um pouco mais promissoras, ou a gente fala também em questão de implementação de tecnologia, de outras ferramentas que a gente possa auxiliar dentro do curso, na formação dos estudantes e tudo mais. Você acredita que o curso, principalmente aqui dentro da ESC, tem se adaptado a isso? Sim, certamente, porque, assim, também, né, sempre falando que não é uma exclusividade da engenharia ambiental, mas o ambiente é uma coisa muito dinâmico, né? Então, assim, mudanças de leis, por exemplo, mudança de legislação, que vira e mexe acontece alguma coisa que, por mais que pareça um absurdo, né? O pessoal tenta alterar com relação, por exemplo, ao licenciamento ambiental, né? Para autorizar a instalação de empresas. Então, eu estou falando isso porque foi um caso que aconteceu ano passado, tá? Parte de tratamento, de tecnologias, né? De solução dos problemas ambientais, não só na parte de tratamento. Então, isso é muito volátil, né? Sempre tem coisa nova, né?
Então, os professores, por exemplo, eles se atualizam, dependendo da área, né? Se atualizam em pesquisa, em congressos que vão e trazem isso para o curso, tá? Então, isso é uma coisa bem dinâmica. Tudo bem que tem a base, né? Por exemplo, a base da engenharia, até os alunos assustam, né? O engenheiro ambiental, né? Vem fazer o curso e primeiro ano, segundo ano, tem aquele mar de disciplinas de cálculo, física, química, né? E fica até uma desconexão, né? Pô, mas cadê o ambiental, né? E isso vem, né, seguindo a estrutura do curso, vai vir mais lá para frente, né? Quando você começa a aplicar esses conceitos básicos, né, para entender o meio ambiente. Mas digamos assim, isso é necessário, mas associado a essa base, né, que é necessária para a compreensão do ambiente, né, vem esses inputs de coisas novas, digamos assim, que tá dependendo da área, tá? Então, isso é uma coisa bem... O curso é bem dinâmico, né? Por conta do meio ambiente, isso é uma coisa muito dinâmica, né? Cada dia que você vê o noticiário, você vê um problema novo. Seja de poluição, seja de falta de energia, seja de drenagem, né? Enchente, seja legislação ambiental que está sendo maculada de alguma forma. Então, o curso se sustenta, digamos assim, bem atual com relação a isso. E depois desse contexto todo que a gente deu em relação ao curso, em relação ao mercado de trabalho, a gente quer falar um pouco também sobre trazer o público para dentro da faculdade e falar como que é o dia a dia de um aluno, da rotina de estudos, uso de software, de como que você separa o seu tempo, porque muita gente às vezes tem até que trabalhar enquanto estuda, então faz bastante coisa. Como que você descreveria a sua rotina de estudos quando você estava aqui, que você é o mais próximo do que, do que o professor? Primeiro você comentou de como conhecer o curso antes, né, de entrar, assim, tudo. Acho que uma oportunidade legal é a Semana de Engenharia Ambiental. É uma semana dedicada ao curso, ao curso de Engenharia Ambiental, e ela é organizada pelos próprios alunos do curso. Então, fica bem atual de acordo com o que os estudantes ali estão querendo passar. Então, é uma semana que fala de palestras que relacionam ambiental com diversos temas. Então, Mini cursos, visitas técnicas, né? Então tem bastante coisa. Inclusive tá ocorrendo essa semana. Sim. Lá ocorreu essa semana. Essa semana, dia 20, aí de maio, tá acontecendo. Inclusive, eu passei ali, consegui ver algumas coisas. Inclusive, eu comprei um chaveirinho da Ambiental. Legal. Essa é bem... Semana de Engenharia Ambiental, né? Ela é bem interessante para conhecer uma parte do curso. Não só pelas palestras, por tudo, mas também para conseguir conversar com algum aluno que tá lá. Então... Geralmente a comissão organizadora, os próprios alunos são sempre bem abertos para conversar. Então dá para trocar uma ideia sobre o curso, sobre como é por aqui, né, tudo. Melhor coisa é sempre você conversar com alguém que já tá dentro, né? Você fala, e aí, você tá curtindo? Com certeza. Você tá achando massa? Não, tem isso, tem aquilo. Aí você já fala, não, quero fazer isso aí, então, quero entrar nesse rumo, é bem legal mesmo. Daí você conversa com o outro que tem uma outra opinião de uma outra área que gosta mais. Sim. Isso é muito legal. Ainda mais que as engenharias são bem versáteis, né? A maioria delas, então você chega e fala, o que você faz? Eu faço isso. Aí o outro, não, eu faço isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a mesma engenharia. Você fala, não, legal. E sobre o cotidiano no curso, assim, né? O Lucas já deu uma boa concepção, né, do que porque no começo realmente tem muita matéria cálculo, geometria analítica, né, umas coisas assim, mas também tem matérias que já puxam para a parte de caracterização ambiental, de questões que são importantes para ambiental, né, que é ver o local antes de tudo, né, saber onde que você está trabalhando. Então, os primeiros anos, o primeiro, o segundo ano, tem bastante essa parte, então eu lembro que juntava os amigos, assim, para estudar ou para, sei lá, fazer a lista de exercício junto, fazia toda essa parte. Daí depois, no terceiro ano, começa a ter mais disciplinas um pouco mais específicas, né, da área ambiental, mas o cotidiano é sempre, assim, vai ter entrega de trabalho, tem prova, então sempre tem bastante coisa, assim. E também os alunos, em geral, sempre fazem algumas extras curriculares, né? Pode ser extensão universitária, pode ser representação discente, que é fazer parte de um grupo que representa os alunos nas outras... nas colegiadas, nas comissões da universidade. Então, tem vários pontos que a gente tem iniciação científica. Então, assim, no dia a dia do curso,
Tem tem a graduação, que é o que puxa mais, né? Porque é um curso integral, então você tem aula de manhã, você tem aula à tarde, daí tem janelas para estudar para provas, né? Fazer trabalhos, junta o pessoal à noite. Então, assim, o dia a dia, né? Tem bastante coisa. Só a graduação já é bastante coisa. Sim. Daí, em geral, também os alunos também puxam outras coisas para fazer junto. Então, é sempre um dia a dia bem movimentado, que você sempre encontra bastante gente. E isso eu acho muito interessante, Sim, porque é bom. você conhece pessoas de anos diferentes do curso, então você troca uma ideia. Isso é bem legal. Então, é nesse tipo de ambiente que a gente faz muito o network, que Com a certeza. gente aprende mais na prática, assim, o que a gente aplica dentro do curso. E justamente por isso eu queria comentar um pouco sobre a questão de estrutura técnica mesmo. Então, os alunos, eles têm muito contato com laboratórios, com projetos, até de extensão, que a gente consegue fazer isso. E eu queria saber um pouco mais sobre alguns projetos que tem aqui, talvez, e estruturas que tem de laboratórios, principalmente aqui dentro da ESC. Bom, falando especificamente do curso da Engenharia Ambiental, né, da Escola de Engenharia de São Carlos, né? Então, só para localizar, né, a USP aqui em São Carlos, ela tem 2 áreas, né? Área 1, onde a gente está, e área 2 é onde fica o prédio da Engenharia Ambiental, né? Então, em termos de infraestrutura, os alunos têm contato com muitas práticas. Então, aquilo que eu falei, é um curso muito dinâmico. Parte de biologia, parte de geologia, né, com parte de estudo de solos, parte de poluição ambiental, dos próprios tratamentos, né, processos que a gente chama de operações utilizadas em tratamentos. Há laboratórios, né, que os alunos têm várias práticas ao longo do curso. É um diferencial do curso aqui da ESC, né, da USP em São Carlos. Em termos de projetos, né, nós temos, dentro das áreas de atuação da ambiental, há diversos laboratórios, tá? Então, por exemplo, pensando, né, no que a gente tem lá na área 2, nós temos um laboratório de processos biológicos, que é onde nós estamos, inclusive, e nós trabalhamos, e a parte que avalia, então, esses processos de tratamento, principalmente de esgotos, né? Vamos dizer assim. Nós temos aqui na área 1 o LATAR, que é a parte mais... tem parte de tratamento de esgoto, mas também uma parte mais de tratamento de água, né? Para abastecimento. Temos um grupo de ecotoxicologia, tá? Uma palavra difícil, né? Mas que é a ideia de avaliar a toxicidade, né? Aspectos de toxicidade, então de efluentes, né? De herbicidas, agrotóxicos, né? Então, um grupo interessante. Temos a parte de grupos de pesquisa em recursos hídricos, desde a parte prática até a modelagem, né? Entender como que funcionam, como que, digamos assim, literalmente modelar, né? Entender como que o comportamento do recurso hídrico, digamos assim, não só a parte de gerenciamento, né, de diagnóstico. Temos também os grupos de gestão ambiental, tá? Né, a gente tem toda essa parte técnica, né, de caracterização, de entender os impactos, e a gente precisa desses grupos de gestão para meio que concatenar as coisas, né, para mostrar como que é o todo, né, para indicar direcionamentos, né, a gente precisa melhorar tal aspecto, ou precisa incentivar tal aspecto, e também agora a gente tem, começando aqui, um grupo de energias, né, energias renováveis, né, que está começando a se estruturar, então vai ser nessa parte de buscar alternativas para as fontes convencionais, digamos assim, de energia. Então tem muita opção, né, para quem quiser, né, seguir qualquer uma delas. E na graduação tem laboratórios específicos para a graduação, né? Então tem laboratórios para essa parte mais saneamento, tem laboratórios de computadores para a parte de modelagem, tem laboratórios para geotecnia, onde a gente vê diferentes rochas, solos, né? Então, mesmo para graduação já tem uma estrutura legal também. Muito bom.
Eu acredito que para quem está nos assistindo ali e quer ou se identifica com o curso, já está brilhando ali os olhos, porque realmente faz muita diferença a gente ter acesso a todas essas oportunidades. E comentando também um pouco sobre a sustentabilidade que a gente pensou lá no começo, e também aquele mito também de você chegar ali no curso, eu quero melhorar o mundo, quero proteger a natureza ou algo assim. Então, quando a gente pensa assim, em engenharia ambiental, a gente logo remete à sustentabilidade, mas o que de fato vai ser o papel da engenharia ambiental no futuro, principalmente nessa questão da sustentabilidade, no impacto social que a gente vai ter com relação a isso? Pode? Bom, uma coisa que é muito importante a gente ter noção é que não tem como a gente explorar o meio, né, sem que ocorram impactos, né? É uma coisa inerente. Então, assim, se for pensar no papel principal do engenheiro ambiental, é mostrar o caminho, né, de como eu posso, por exemplo, explorar um recurso hídrico, né, pensando na bacia hidrográfica que o Mário falou, sem que eu comprometa outros usuários, tá? Então, eu posso captar, né, recolher, né, utilizar um certo volume, eu não posso despejar poluente nesse recurso hídrico, sem que eu impacte o próximo usuário, né? Pensando na sequência na bacia hidrográfica. Então, o engenheiro ambiental, assim, ele tem um ferramental para possibilitar que você alcance um desenvolvimento, né? Sem gerar impactos ambientais negativos significativos, tá? E quando esses impactos são gerados, maneiras de mitigar, né, de reduzir esses impactos e, idealmente, evitar que esses impactos aconteçam, tá? Então, mais nesse sentido, não até que o pessoal, né, tem aquela palavra pejorativa, até ecochato. Não é ser um ecochato, né? Mas é mostrar como que a gente consegue conciliar o desenvolvimento com uma proteção do meio ambiente, né? Uhum. Não, Não, pode terminar. Não, mas só À para vontade. complementar também, essa parte, você falou da sustentabilidade, né? Sim. Que essa palavrinha, né, ela tem que abarcar, né, o ambiental, o social e o econômico. Uhum. E tem, sei lá, eu vejo muitos ou projetos, ou empresas, ou produtos que por ser algo, por exemplo, uma embalagem, sei lá, utilizada de material reciclado, já fala, somos uma empresa sustentável, mas tem que ter uma certa criticidade nisso, né? Tem que entender, ela é sustentável mesmo, assim? Como que ela é sustentável? Ela também tá se importando com a parte social. Uhum. Então, é um elo da sustentabilidade que tem que estar sempre revisitando, assim, né? Pra entender se tá tudo alinhado mesmo ou... Até porque também há muitos processos dentro ali da Sim. indústria, então cada um deles pode envolver determinados materiais que a gente também avaliar como que isso é, por exemplo, descartado e isso impacta diretamente a natureza e, consequentemente, impacta as pessoas. Sim, Porque se a gente pensa, por exemplo, na poluição de um rio e da água que a gente bebe, então faz muita diferença. Perfeito. O que você ia comentar? Não, é que é isso mesmo. Tem muitos atores envolvidos, tá? E puxando o que o Mário falou, sustentabilidade, sustentável é um termo que é muito mal utilizado, né? Via de regra. Então, tem que realmente considerar todos esses aspectos para você falar tal aspecto é sustentável, porque ele não polui ou gera pouco resíduo, o resíduo que é gerado é reciclado, as pessoas não são impactadas significativamente, ou geram lucro, né, de alguma forma. Então, é uma teia, né, que precisa ser considerado para você falar que algo é efetivamente sustentável. Tá? Porque, por exemplo, você pega uma empresa que vai produzir um tipo de embalagem. Aí ela fala, não, mas essa embalagem é sustentável, ela tem isso, isso e aquilo. Mas e o resíduo que gasta enquanto você está produzindo aquela embalagem? Sim. Do que é tudo jogado no ar, no solo, na água e tudo mais. Exato. E puxando... Não, fica à vontade. Você Pode vai comentar complementar. por exemplo, essa empresa que você deu exemplo, ela está instalada em um lugar. Sim. E onde que ela está? Geralmente ela pode estar um pouco mais afastada na cidade. Então ela impacta uma população, mas qual que é essa população? Como que essa população é uma população mais vulnerável já em vários outros quesitos, como saúde, então, ou ela tá em outro lugar. Então, sempre entender que
toda ação, né? Todo Uhum. empreendimento, todo processo vai impactar. Uhum. Então, entender quem que está impactando, quem que está sendo beneficiado com Sim. isso, são coisas que são muito importantes que tem que estar junto quando eu falo sustentabilidade, trazer também esse aspecto, né, que é intrínseco. E dentro da engenharia ambiental, vocês usam muitos softwares durante o procedimento acadêmico ou pós-acadêmico? Porque na engenharia civil, por exemplo, a gente usa bastante, né? Uhum, Usa CAD, Revit, Uhum. QGIS, que vocês provavelmente devem utilizar o Sim. QGIS com frequência, por questão das bacias, né? Questão Uhum. mais hidrográfica. Uhum. Inclusive, a gente tem uma disciplina para trabalhar com QGIS na graduação. São duas, na verdade. Uma é mais focada ao software e o outro mais focada ao uso do software. Uhum. Então, desse QGIS, né? Que é um software que auxilia a gente a estudar áreas, estudar relevo, esses Uhum. pontos. A gente também aprendeu o AutoCAD. No caso, eu aprendi numa disciplina de projeto. É que o professor utilizava o AutoCAD, então a gente teve que aprender meio ali na marra, né? Aprender tudo a fazer. Mas também é uma coisa que todo software, né? Ele é sempre assusta, né? De primeira, mas você vai pegando o jeito, vai conseguindo manejar tudo. Os softwares, eles são muito importantes porque o engenheiro ambiental, né, ele tem um diagnóstico e, eventualmente, ele tem que avaliar cenários, né? Então, você precisa, por exemplo, de algum tipo de software que faça uma modelagem, né? Você conhece o seu meio, as características do seu meio, você alimenta esse software, né, com essas características e você, né, modela. Se acontecer tal alteração no meu meio, como que vai estar a qualidade, por exemplo, no corpo d'água lá na frente? Ou como que vai ocorrer, sei lá, uma dispersão de um poluente atmosférico, né? Uhum. Então, há muitos, assim, softwares que são utilizados nesse sentido, além de desenho. Nós temos softwares que utilizam, por exemplo, para fazer dimensionamento, né, de rede coletora de esgoto, de rede de abastecimento de água. Então, são ferramentas, né, que são muito importantes e são inerentes à atuação de qualquer engenheiro, na verdade, né? Então, isso daí, certamente, os alunos vão ter bastante contato com isso ao longo do curso. Agora, mais uma dúvida pessoal mesmo que surgiu quando a gente estava conversando sobre a atuação de empresas e os vários processos que a gente tem que analisar, né, por questão de sustentabilidade, não é só o que é postado ali. Então, eu queria saber um pouco sobre qual seria o papel do engenheiro ambiental dentro desses casos, se ele atua de alguma forma ali, como que ele pode ajudar. Depende, da vaga. Então, se for estritamente meio ambiente, né? Esse vai ser, digamos assim, tem um caráter muito mais técnico. Então, atuar, fazer o seu empreendimento funcionar de acordo com a lei, tá? Então, isso com relação a emissões atmosféricas, emissões, despejo de poluentes, essas coisas. Então, é uma atuação bem técnica relacionada à conformidade ambiental, tá? Agora, se a gente for para sustentabilidade, né, vai ser, digamos assim, uma atuação um pouco, não que não dependa, né, dessa conformidade ambiental, mas ela tem um relacionamento muito mais amplo com outras áreas da empresa. Então, nós queremos zerar os resíduos, tá? Quantidade de resíduos. Então, tem uma avaliação de todo o processo para verificar quais são os gargalos, os potenciais, para verificar, propor soluções, né, de alteração do processo, ou minimizar emissões, né, atmosféricas, trocar uma tecnologia de ou instalar uma certa unidade de tratamento. Então, tem um aspecto mais voltado, digamos assim, a entender bem o processo, não que você não dependa isso do seu, na parte do trabalhar diretamente, né, com o meio ambiente, mas tem um aspecto muito mais corporativo, digamos assim. E também atender índices, né, redução de emissões, redução de resíduos, né, para ter aquela atrelar a empresa aquele selo de sustentabilidade, tá? Que a gente acabou de falar que não é uma coisa tão simples, mas tem essas pequenas diferenças de atuação, tá? Um engenheiro ambiental, ele pode estar
atuar nessas duas áreas e é bastante comum que não fique apenas nessa parte de sustentabilidade, mas também já considere um pouco de segurança do trabalho, né? Saúde ocupacional. Então, normalmente a gente vê uma atribuição bem diversa do engenheiro ambiental nesse aspecto do mundo corporativo. Sim, sim. Agora, para a gente conseguir fechar o episódio, eu queria perguntar um pouco sobre a questão. A gente tem que imaginar o público que está ali em casa, principalmente aqueles que ainda estão ali no período pré-vestibular, sabendo se vai escolher ou não o curso. Então, que dicas vocês dariam para quem vai começar o curso? O que vocês acham que seria interessante saber antes ou se preparar para algumas matérias que talvez sejam ali mais pesadas? Então, o que você sugeriria? Eu lembro que quando eu tava no 3º ano, eu fui pesquisar, né, cursos, tudo, mas ainda tava na dúvida, daí eu cheguei a prestar ambiental e civil nas faculdades, daí eu depois não passei, daí eu fui fazer cursinho, eu até comecei uma faculdade particular, perto de casa, lá em Tu, mas daí eu fui ver que eu queria, assim, conversei com meus pais, né? A gente viu que tinha a possibilidade de fazer cursinho para tentar mais um ano. Daí, no cursinho foi o momento que eu consegui, tipo, com um pouco mais de calma, pesquisar um pouco mais dos cursos e tudo. E nisso eu entrei no site da engenharia ambiental, fui ver a grade horária do curso, mas confesso que ainda assim fica um pouco aéreo, assim, né? Porque a gente vê um nome de uma matéria e fala, nossa, deve ser super legal, ou não, né? Tipo, nossa, nome muito difícil de uma disciplina. Então, ela ainda não baliza muito. O que me ajudou muito foi conversar com um engenheiro ambiental formado aqui, que ele é da primeira turma de engenharia ambiental. Eu lembro que eu conversei com ele, assim, ele me deu um contexto, assim, de como era o curso. Ainda que o primeiro ano foi 2003, né? O primeiro ano aqui. Então, o curso já deu uma mudada legal desde 2003 pra cá. Sim. Mas ainda assim, a parte do curso é o mesmo, assim, né? Então, conversar com ele foi, acho que, muito legal. Então, a dica que eu dou é conversar com ou egressos ou engenheiros ambientais, conversar com pessoas da área para saber opiniões, assim. E sempre saber, né? Por exemplo, tudo que eu falei aqui é a minha visão, né? De uma única pessoa que tá em uma única área e de um único lugar, assim, né? E tem diversas áreas, diversos setores da sociedade que dá para trabalhar, né? Então, conversar com alguém de ONG vai ser diferente de conversar com alguém que está na CETESB, que é uma agência. Tá diferente de um lugar, de alguém que trabalha em uma empresa pública, numa empresa privada. Então, minha dica seria conversar com o maior número de pessoas, assim, que tiver possibilidade. Com egressos, com diferentes áreas. Acho que... Muito bom. Infelizmente, o tempo aí chegou, né? Do nosso podcast, tá acabando. E eu queria novamente agradecer a vocês dois, né? O professor Lucas, Mário, por ter comparecido aí, ter compartilhado os conhecimentos de vocês com a gente. É muito importante. E pro pessoal que tá em casa, não se esqueça de dar o like, de compartilhar com seus amigos, e de responder o formulário que a gente vai deixar na descrição, porque é a partir dele que a gente vê se o engajamento tá bom, se tá fluindo, se vocês gostam que a gente faça esse tipo de conteúdo, se vocês querem que mude alguma coisa. Então pode comentar, pode falar pra todo mundo, manda pro seu pai, manda pra sua mãe, não tem problema. Inclusive, tantos professores aqui vão estar disponíveis para responder qualquer dúvida. Se vocês mandarem ali no comentário, a gente joga para eles e eles conseguem ajudar também. Com certeza. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, novamente. Muito obrigado pela presença de vocês, dos convidados. E até o próximo. Até. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau.